Então, gente, hoje nós vamos estudar a maneira de trabalhar com modelagem simples, feita a partir de box. Aqui vocês vão perceber que nós temos vários box. Como é que esse sofazinho foi modelado? Da maneira mais simples possível. Simplesmente foram feitos os box, aí dá um duplo clique. Aqui nas dimensões foram editadas para ficar com valores largura, comprimento e altura com os valores de acordo com o projeto do mobiliário. Alguns são copiados ou movidos e encaixados um lateralmente ao outro. E os que precisarem serem colocados em cima, ou foram copiados clicando na parte de baixo e encaixado em cima, ou foram feitos no chão, também a partir do box. E caso algum necessite subir, clica-se no eixo Z, puxa para cima, digita-se a distância, por exemplo 50, e ele vai ser colocado lá em cima. Nesse caso aqui, nós temos vários boxes encaixados um na frente do outro. Só que as versões antigas do AutoCAD, principalmente, elas não nos permitem trabalhar com a modelagem orgânica e fazer uma coisa mais próxima com o formato real de um sofá, né? Que é aquela textura mais fofa por ser um estofado. Mas a partir da versão 2009 em diante, se não me engano 2010 mesmo, a gente tem um recurso de trabalhar com resultados orgânicos instantâneos através do comando Smooth. Você simplesmente pega o box, isso vale, gente, não só para o box. Qualquer outra forma que você estiver trabalhando, que ela tiver com a modelagem industrial, você pode transformar numa modelagem orgânica. Tem várias maneiras de trabalhar. Eu vou sugerir uma e vocês podem trabalhar a partir desse método que eu estou trabalhando. É muito simples. O objeto ele está assim mais retão, né, durão. Você seleciona o objeto, escolhe Smooth. Ele já se torna orgânico a partir desse momento. Só que ele normalmente aparece de uma maneira não muito suave. Vou fazer aqui de novo. Escolhi Smooth, ficou orgânico. Se ele não chegar no nível que você quer, você pode simplesmente escolher aqui, Smooth More, que é tornar mais suave ou mais orgânico, e vai clicando de novo no objeto, clica e Smooth More, até ele chegar no ponto que você quer. Só que ele nesse momento, ele dá somente uma arredondada nas quinas. Já fica menos duro do que se a gente der fillets, né? Que o método que a gente aprendeu numa outra aula era de usar o fillet e arredondar as quinas. Mas não vira um objeto tão moldável e não é tão suave. Você vê que aqui a gente não enxerga o fim da onde foi feita a emenda do arredondamento. Mas essa não é a principal vantagem. Depois de pronto, se eu quiser dar uma deformada nele, eu vou poder fazer com que ele fique bem mais suave, Vocês se lembram que quando a gente segura o Ctrl, a gente pode clicar nas partes menores de um objeto e deformá-lo? Nesse método aqui é a mesma coisa. Se eu pressionar o Ctrl e for clicar aqui no... notem que ao pressionar o Ctrl, já começam a aparecer porções do objeto. Só passar o mouse por cima e ele começa a insinuar que partes do objeto podem ser alteradas. Estão vendo? Eu clico nesse meio... Desculpe, nem consegui pegar o objeto. Opa. Seguro o Ctrl, vou tentar pegar aqui no meio dessa face. Já aparecem eixos aqui para fazer a modelagem. Vou clicar aqui no eixo Z. Eu posso estar puxando a modelagem do sofá para cima. Gostoso de ver, né, a modelagem? Ou para cima ou para baixo. Eu aconselho que vocês façam não visualmente, tá? Só de você puxa para cima e digita a distância, ou puxa para baixo. Vou puxar para baixo e vou colocar 10 centímetros. Olha como já fica com a conformação mais gostosa, mais próxima do real, né? De botão? Daria. Seria um capitonê, né? Deixa eu fazer o básico aqui, que depois eu volto e meto um capitonê aqui no meio para você ver, tá? Tá velha, né? Então vamos fazer uma nova. Seguro o Ctrl, clico aqui no meio, clico aqui no eixo Z, para poder subir no sentido da altura. Vou puxar para cima, vou botar 20, porque eu tinha 10 para baixo, né? Vai ser correspondente a 10 para cima. Um pouco exagerado, né? Vou descer mais um pouquinho, então Ctrl de novo, pego no Z,
Vou puxar 5 para baixo. Já tá gostoso agora, né? Ok, então, ó. Aqui é a mesma coisa, gente, ó. Pego isso, dou um smooth. Depois eu pego aqui ele de novo, ó. E vou dando smooth more até ele chegar no ponto que eu quero. Se lembrem que quando você vai dando muito smooth more, o seu objeto vai ficando pesado. A malha dele vai ficando densa. E esse objeto vai pesar muito no seu projeto. Se você tem o hábito de fazer projetos com muitos objetos dentro, tente não dar tanto smooth more para ele ficar tão suave. E se o projeto vai ser visto de longe mesmo, não tem problema. E mais ainda, se ao invés de apresentar desta maneira, você vai jogar textura em cima dele, o primeiro smooth que você dá, já dá esse formato, porque a textura, ele ameniza aquelas bordas pontudas que ficam. Então a pessoa nem consegue enxergar se estiver de longe. Só dei muito smooth more se você for olhar o sofá muito de perto e não for colocar a textura, ok? Então, ó, coloquei aqui, seguro o Ctrl, eu já tinha descoberto que lá seria 5, puxo para cima com 5, já ficou agradável. Aí eu vou vir aqui, ó, esse encosto, por exemplo, poderia ser 2 almofadas, né, ó. Como a gente está trabalhando com AutoCAD 2011, ó, posso simplesmente clicar aqui nesse canto do box, ó, parar aqui no ponto médio, midpoint, e agora dar um copy e transformar aqui em 2, para ficar um encosto bipartido, fica mais gostoso no visual do sofá, né? Vou fazer a mesma coisa, um smooth more. Nesse caso aqui, opa, o smooth primeiro, né? Agora do smooth more. Aqui já deu. Alguns objetos não permitem, tá, gente? Dependendo da complexidade e do arranjo que você der no objeto, chega um ponto que ele para, mas aqui ainda tá dando. Deu. Ficou bem orgânico, né? Eu não precisava nem fazer 2 vezes, eu já fiz com esse. Eu posso muito bem copiar daqui, ó, pro ponto médio, ó. Já tem outro aqui do lado. Melhor, né? Agora, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no assento, ó. Seguro o Ctrl. Opa, algumas faces são um pouquinho mais difíceis. Peguei. Cliquei aqui, ó, já estou pegando no X. Posso puxar ela com a barriguinha para cá, ou poderia fazer ela um pouquinho mais profunda. Vou fazer invertido para ficar um efeito diferente, tá? Vou colocar aqui como... Não precisa de sinal de menos, porque eu já estou apontando no sentido que eu quero. Digito 5, ficou um pouquinho para dentro. Melhor se fosse 10, né? Ficou pouco, né? Tá bom? Ó, eu gostei assim, pronto, botei 10. Mas no 2008 tem isso? Só a partir da versão 2010 a gente tem o Smooth, tá? 2008 não tem. Aliás, vários recursos a gente só tem a partir da versão 2010, tá? E a versão mais completa é 2011 para 3D. Faz muita diferença não ter a versão 2011, tá? Na hora de trabalhar em 3D. E, assim, digamos que aqui, no caso, não fosse minha intenção que as outras regiões fossem orgânicas. A fase final aqui, para ficar mais próximo do real, e isso vai ficar com detalhes para a gente aprender lá na aula de textura, seria simplesmente chegar aqui, jogar uma texturazinha para essas almofadas, né? Que seria um procedimento bem simples. Arrasto aqui e solto com a textura. Para isso o shade tem que estar realista. E olha que gostoso que fica o visual do sofá depois disso. Vou dar um pouquinho de efeito aqui embaixo, tá? Botar uma corzinha preta. Lembram do efeito de soltura que a gente dá abaixo dos objetos? Acabei de provocar esse efeito. E finalizado o nosso sofazinho orgânico.